A paz do Senhor, estaremos dando início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estamos falando da igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Esse é o tema do trimestre, do terceiro trimestre de 2025. A lição que será ministrada no dia 10 de agosto de 2025, no próximo domingo, ela traz como tema uma igreja não conivente com a mentira. Esse é o tema da nossa lição que será ministrada no próximo domingo. Uma igreja não conivente com a mentira. Uma igreja que não compactua com a mentira. Uma igreja que preza a verdade. Uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus. Que ela tem um ensinamento genuíno da palavra de Deus. Que ela não foge àquilo que está escrito nesse livro sagrado. Então, esta é uma igreja que não é conivente com a mentira. Então, nós estamos falando sobre a igreja em Jerusalém. Esta é mais uma qualidade daquela igreja. Aquela igreja que nasceu no Pentecoste. Aquela igreja que foi nela derramada o Espírito Santo, dando poder, capacitando ela. Esta igreja que não é conivente com a mentira. Essa igreja que nasceu do derramamento do Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 5, versículo de número 3, que diz a palavra de Deus: Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Está em Atos, capítulo 5, verso de número 3. A verdade prática, ela se encontra escrito desta forma: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Então, toda a forma de mentira, toda mentira é pecado. E nessa lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira, nós vamos ver que o pai da mentira é Satanás. Satanás é o pai da mentira. Mas o texto áureo, ele diz que Pedro dizendo a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? O que nós vemos de errado nessa atitude de Ananias? Onde foi que Ananias errou, praticando um ato solidário? Ele vendeu uma herdade e levou uma parte aos apóstolos. Aleluia. Mas nós vemos o que está escrito no verso 32 do capítulo 4 de Atos, que diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum,
Ou seja, ninguém dizia que aquilo que possuíam era dele. Mas eram coisas que eles eram comum. No verso 34 diz: não havia, pois, entre eles necessitado algum. No meio daquele povo, não havia necessidade de nada, financeiramente falando. Porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles não consideravam nada do que eles tinham, nenhuma herdade eles consideravam como se fosse deles. Aleluia. E vendendo essa herdade, eles levavam aos pés dos apóstolos. Mas Ananias não fez assim. Ele vendeu sim, mas não levou tudo ao pé dos apóstolos. Levou apenas uma parte, ou seja, tirou proveito daquilo que não era para ser tirado proveito. Esse foi o erro de Ananias e Safira. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 5, do verso de número 1 ao verso de número 11. O verso de número 1 diz: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-a também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Porque formasse esse desígnio no teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, ou seja, cobriram Ananias, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Ou seja, pela metade ela disse, né? Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis que a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam morta e sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram essas coisas. Então esta passagem está dizendo sobre o ocorrido com Ananias. Como eu já falei do texto áureo, Ananias, ele vendeu uma herdade e trouxe a metade para oferecer. Mas não era isso. Não era isso que ele tinha aprendido. Ananias não era um homem qualquer. Ananias era um homem que fazia parte daquela igreja. É um homem que era seguidor das doutrinas dos apóstolos. Mas aqui nós vemos algo interessante, que não basta nós aprendermos, não basta nós conhecermos algo. Quando nós falamos desta palavra, que é a palavra de Deus,
Não basta nós termos conhecimento do que está escrito aqui. Não basta nós sabermos o que Deus ele quer para a nossa vida. Aleluia. Mas nós temos que ser fiéis àquilo que aprendemos e sabemos e colocarmos em prática. Foi aí que Ananias pecou. Esse foi o grande erro de Ananias. Então Ananias ele conviveu ali com aquele povo, aprendeu, mas não colocou em prática. É isso que nós vamos ver na lição de hoje. Uma igreja não convincente com a mentira. Ou seja, uma igreja não conivente com a mentira. Ela não participa. Ela não tem parte na mentira. Aleluia. Porque ela é fiel à palavra de Deus. A introdução diz: um casal aparentemente pretensioso achou que podia lucrar à custa da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil, ou seja, uma trama, para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nessa lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crente, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Então, aqui na introdução já está dizendo que é possível um crente não vigilante, aquele que não vigia. É possível ele estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Em cima desta frase, quero deixar uma pergunta para nós. A serviço de quem nós estamos? Será que nós estamos a serviço do reino de Deus? Ou estamos a serviço do diabo? Nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante. Porque um crente vigilante, ele está a serviço do reino de Deus. Mas aquele que não vigia, ele é um instrumento do inimigo. Ele é um instrumento do inimigo. Que Deus possa nos manter atento, que nós possamos estar vigilante, que Deus possa estar iluminando a nossa mente, nos fazendo lembrar todo o momento como deve ser a nossa caminhada, como nos devemos portar ou comportar na nossa caminhada. Que não venhamos a ser um instrumento usado pelo inimigo, mas que venhamos fazer parte do reino de Deus. O tópico de número 1 vai dizer, ele tem como tema, esse tópico de número 1, o diabo, o pai da mentira. Esta qualidade é específica dele. Ele é o pai da mentira. Então não há outro pai da mentira a não ser o diabo. É ele que é o pai da mentira. O subtópico de número 1, ele vai dizer sobre
É da natureza satânica mentir. Se ele é o pai da mentira, se o diabo é o pai da mentira, a natureza mentirosa é dele. Então é da natureza satânica, ou seja, da natureza diabólica, mentir. Olha o que diz o subtópico do número 1. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil. Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira, que está em João 8:44. Satanás está por trás de toda a mentira e engano, segundo a Tessalonicenses 2:9 e 10. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico, Atos 13:10. O diabo sempre será mentiroso, nunca mudará. Então ele já está condenado por ser um mentiroso. Então não tem mais conserto para ele. Então ele é o pai da mentira. Então as Escrituras afirmam que Satanás induziu Ananias a mentir. Ou seja, ele colocou um desejo no coração de Ananias, ele mostrou algo a Ananias, e Ananias não teve como suportar aquilo. E foi amarrado naquela trama que o fez mentir. Atos 4:32, como eu já disse, que eu já li, e era o coração, a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Mas o diabo colocou no coração de Ananias que ele poderia tirar proveito daquilo. Barnabé já tinha vendido o que possuía, a sua herdade, e depositou. Foi um ato glorioso. E Ananias também queria esse ato glorioso para ele. Queria uma fama, queria mostrar ali que também fazia parte de tudo aquilo que estava ocorrendo naqueles dias sobre os ensinamentos dos apóstolos. Mas o inimigo das nossas almas, o diabo, ele mostrou algo diferente para Ananias. Algo diferente para Ananias. E Ananias viu que ele podia tirar proveito daquela situação. Ele podia tirar um proveito grande, ele podia tirar um lucro sobre aquilo. Aleluia. Ele podia fazer um ato de caridade e ficar com recurso para ele. Ou seja, daquela venda, daquela herdade, a metade ficava com ele. E ele depositava apenas a metade. Mas não era isso que fora ensinado. Não era desta forma. Então, no capítulo 4 de Atos, e verso 32, diz que ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria. Se eu não dizia que aquilo era meu, e se eu me apropriasse, eu estava errado. Eu estava errado. E quando cometemos um erro, somos punidos. Somos punidos. E a punição para Ananias e Safira não foi outra coisa, mas ceifado foi a sua vida.
porque mentiste. Atos 4, verso 34 a 35, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdade ou casa, vendendo, traziam o preço que lhe fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aleluia. Ananias e Safira tentaram tirar proveito da situação e foram penalizados com a morte. Agora, olha o que está dizendo aqui, no verso 34 e 35 de Atos capítulo 4. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não havia necessitado. Todos que haviam ali tinham as suas necessidades supridas. E por quê? Motivo? Qual seria o motivo para que Ananias não depositasse o 100% daquilo que ele vendeu e quisesse reter a metade para ele? Se ali não havia necessitado. Toda a necessidade era suprida. Aleluia. Toda a necessidade era suprida. Não tinha motivo para ele se apossar daquilo. Não tinha motivo. Mas ele foi e se apossou. Aleluia. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-a, trazia o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aleluia. Não era motivo para reter algo. Não havia necessidade para isso, porque todas as necessidades eram supridas. Então o subtópico de número 1 diz que é de natureza satânica mentir. Então, Ananias foi usado por Satanás numa situação que ele não deveria ter caído naquilo. Aleluia. Porque não havia motivo para ele reter algo que não era dele. O subtópico de número 2 vai dizer assim: a mentira como um ardil maligno, uma trama maligna. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos, que está em Atos 4, capítulo 2, verso 42. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil inimigo, que possuía a capacidade de induzir a fazer coisas erradas. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesma pecaminosa, mas quando buscada com a intenção errada, tornam-se pecado. Então, Ananias, como eu já disse, ele levou uma parte. Aquilo que ele levou supriria a necessidade de alguém. Porém, não era para levar uma parte. Era para depositar aquilo que você tinha recebido na venda da sua herdade, de uma casa, de um terreno, algo que você tinha, e depositar ali.
Mas é interessante o início do subtópico de número 2, que diz que Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir. Então ele não obriga. O inimigo ele não obriga. O inimigo ele não tem poder de nos obrigar a fazer algo. Mas ele planta uma semente. Ele planta uma semente. Como existe a semente do bem, que nos levam à prática do bem, também existe a semente do mal, que nos levará à prática do mal. E Satanás, ele plantou essa semente no coração de Ananias. Então ele não forçou Ananias a nada, mas ele foi alimentando Ananias com aquela situação. Foi alimentando Ananias com aquela situação. Se nós pararmos para pensar nos dias que nós vivemos, aleluia, na sua igreja, aleluia, existe aquele momento da oferta, a qual nós ofertamos algo a Deus, um valor ali a Deus, para o bom andamento da casa do Senhor. Há um momento também que nós dizimamos, e esse valor dizimado é para o bom andamento da casa do Senhor. E nós paramos e olhamos aquela quantia que vamos entregar. E se nós alimentarmos o nosso coração que aquele valor vai nos fazer falta, se nós alimentarmos o nosso coração que aquele valor eu podia fazer uso em tal coisas diferente, aleluia, essa é uma ação pecaminosa. Essa é uma ação diabólica. Isso se chama uma semente que Satanás planta. Ele semeia no nosso coração. Se nós deixarmos aquilo enraizar, crescer, nós vamos estar fazendo a mesma coisa que fez Ananias. Retendo aquilo que não é nosso. Aleluia. E isso não nos traz bênção, mas traz maldição. Traz maldição, atraso de vida. Então nós vemos que Satanás, ele não obrigou e nem forçou Ananias. Nem forçou Ananias. Ananias, ele era conhecedor da palavra de Deus. Atos 2:42, que já foi mencionado aqui, diz que perseveravam, aquele povo a qual Ananias fazia parte, eles perseveravam, ou seja, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Eles conheciam o que era certo e o que era errado. Mas Ananias foi alimentado, brincou com algo e se deu mal. Efésios 4:27, que já foi mencionado também, diz: não deis lugar ao diabo. Ou seja, não alimente o seu pensamento, porque se ele descer no seu coração, as coisas complicam mais ainda. Ele vai estar em fase de você colocar em prática. Não alimente. Uma mente vazia, ela arquiteta muitas coisas. E se essas coisas arquitetadas descer no nosso coração, aleluia, a facilidade de execução é maior. Então, esses pensamentos que nós vamos alimentando se chama semente lançada por Satanás, mostrando que aquilo que nós vamos depositar aos pés dos apóstolos, aquilo que nós vamos ofertar à igreja, os dízimos que nós vamos entregar, o inimigo começa a mostrar na nossa mente que aquilo vai ser mal administrado. Aleluia.
Mas Deus não quer que nós administremos aquilo que entregamos, mas que Ele nos quer que nós obedeçamos e façamos aquilo que é para ser feito. Ou seja, entreguemos aquilo que não é nosso e não retenhamos, para que possamos ser abençoados. 1 Pedro 5:8 disse assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. É muito importante aprendermos, mas a vigilância decretará a nossa vitória. Se baixarmos a guarda, seremos nocauteados. Olhe o que eu falei aqui. É muito importante nós aprendermos, é muito importante nós termos conhecimento da palavra de Deus. Mas a vigilância, ela tem que estar em primeiro lugar, porque é ela que vai decretar a nossa vitória. Se nós baixarmos a guarda, deixarmos de sermos vigilantes, poderemos ser nocauteados, cairmos, e poderemos ser vencidos pelo inimigo. Aleluia. 1 Pedro está dizendo que o diabo é o nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão, bramando. Aleluia. Buscando a quem ele possa tragar. Uma brecha. Ele não busca a porta. O inimigo, ele não busca a porta. Quem busca a porta somos nós. Uma porta de emprego, uma porta de cura, algo que Deus possa abrir e trazer para nós. Mas o inimigo, ele busca brecha. E brechas são coisas pequenas. Porque ele quer entrar lá dentro, ele quer lançar a semente. Aleluia. Depois que ele lança a semente, aleluia, ele começa a regar ela. Aleluia. E se nós dermos lado, aquela semente, ela poderá frutificar. Uma semente maligna. Aleluia. Vou fazer uma comparação aqui. Não sei se você já viu em algum documentário sobre o dragão de Komodo. Creio que é lá para o lado da Indonésia, para aqueles lados ali. Esse dragão é como se fosse um lagarto grande. Ele não mata a sua presa para comer. Ele não é igual um leão que ataca e já mata ali, já come. Esse dragão, ele tem muitas bactérias na sua saliva, que ele vai no animal e dá uma mordida e se afasta. E aquela mordida, a saliva penetra nas vias sanguíneas. E num período de 1, 2, 3, 4, 5 dias, não sei qual que é o período, aquele animal vai morrer, aí ele vai lá e come. Aleluia. Assim é a semente lançada pelo inimigo. Assim é a semente lançada por Satanás. Se nós dermos brecha, essa semente pode consumir a nossa vida, como consumiu com Ananias e Safira. Aleluia. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Se nós estivermos sóbrios e vigilantes, olha o que 1 Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, ou seja, esteja atento.
conheça as coisas, basta você olhar que você já vai entender o que aquilo pode trazer para você. Seja sóbrio e vigilante. Aleluia. O subtópico de número 3 diz: não superestime o inimigo. Não superestime. Subestimar é você achar que a força dele não vai te ofender, não vai te fazer nada. Aí você está subestimando. Superestimar é você atribuir qualidade acima das reais. É você dizer que o inimigo teve poder sobre a tua vida. Aleluia. Mas você esquece que foi apenas uma semente lançada. Como disse no subtópico de número 2, Satanás não obrigou nem forçou Ananias. Ou seja, ele não teve poder de forçar ele, mas ele lançou uma semente. Ele lançou uma semente. Aleluia. E essa semente que poderá trazer consequências trágicas para a nossa vida. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz. Ele já é derrotado. Então, ele tem poder? Sim. Mas Deus tem mais poder. Jesus tem mais poder. Aleluia. Por outro lado, não podemos subestimá-lo, porque ele é poderoso. Ele pode. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6 e 11. A expressão grega astuta cilada traduz o termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Então, essa é a estratégia do diabo, essa é a estratégia de Satanás. Ele tem um método para trabalhar sobre a nossa vida. Então, por mais que nós nos achamos fortes, mas ele pode armar cilada para nós. Nós vamos ser fortes se nós estivermos na presença de Deus. Nós vamos ser fortes se nós não deixarmos brecha. Aleluia. O inimigo não tem poder de nos fazer agir sobre algo, mas elimina a nossa mente. E ele não tem pressa. É que eu fiz uma comparação com o dragão de Komodo. Ele não tem pressa de se alimentar daquela presa. Ele apenas foi lá e mordeu. Ele sabe que aquela presa vai morrer. Aleluia. Assim o inimigo, ele não tem pressa, mas ele mina a nossa mente. Mas nós podemos resistir a ele. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. O que significa sujeitar a alguém? O que significa sujeitar? É você dizer àquela pessoa, está aqui, ó, a minha vida está no seu domínio. Aquilo que você impor ou colocar para mim fazer, eu vou fazer. Isso é sujeitar. Aleluia. Essa é a forma de nós resistirmos ao diabo. Tiago 4 e 7. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esse é o segredo. Se você se sujeita a Deus, você se fortalece. Aí você tem força para resistir ao diabo.
E ele vai ver que as investidas deles contra a sua vida vai ser em vão. Aleluia. E ele vai desistir. Mas se você tentar com as suas próprias forças, aleluia, você será um perdedor. O perdão é uma porta para a libertação. Porém, o perdão significa mexer na ferida e não sentir dor. Se ainda sentimos, é porque ficou uma raiz de amargura. É o que está dizendo aqui. É o que Paulo está dizendo. Orienta os crentes a perdoar e não guardar nenhuma raiz de amargura. Aleluia. Então, se mexer naquela ferida e nós sentimos dor, é porque ficou uma raiz de amargura. E uma raiz de amargura é uma porta para o inimigo agir. Aleluia. Nós estamos dando brecha para o inimigo agir na nossa vida. Porque aquela raiz de amargura vai nos fazer, aleluia, articular coisas ruins a alguém. Aleluia. Mas quando liberamos perdão, pode mexer naquela ferida, você não sente mais. Aí é sinal que você perdoou. Aí é sinal que você perdoou. Mateus capítulo 6, verso 12. Vai dizer assim, que a oração do Pai Nosso perdoa as nossas dívidas. A nossa oração a Deus. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que é dessa forma que acontece na nossa vida? Se nós não perdoarmos, aleluia, a brecha estará exposta para que o diabo entre e faça morada. Se ele não fizer morada, mas ele deixa uma semente ali. Aleluia. E essa semente será regada pela amargura, pelo ódio, pela raiva daquela situação, de um perdão não liberado. Aí é onde ele entra e age. Aleluia. Então não superestime o inimigo. Esse foi o subtópico de número 3. O tópico de número 2 vai dizer sobre o cristão e a mentira. Será que tem algo de bom nessa frase, o cristão e a mentira? Será que pode andar junto o cristão e a mentira? Quando nós falamos a palavra cristão, nós estamos falando isso, pequeno Cristo, estamos declarando isso. Se nós nos declararmos cristão, nós somos pequenos Cristo. Agora, a mentira e Cristo, será que tem união entre os dois? Entre Cristo e a mentira? Não tem. Porque quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. O pai da mentira. O subtópico de número 1, ele diz assim: mentir é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. E quando nós falamos em escolha, nós precisamos entender. Quando nós falamos em escolha, nós estamos dizendo que aquilo que nós escolhermos é responsabilidade nossa. Aquilo que nós optarmos a fazer é responsabilidade nossa. Nós não podemos decretar a consequência daquilo ao inimigo, ao diabo, porque é uma escolha.
É uma escolha. E a escolha está na minha mão e na sua mão. Aleluia. Você determina aquilo que você quer. Você determina. Eu quero X. É isso que você vai ter. Aleluia. Então a escolha é nossa. A escolha é nossa. Se você vê algo, se você vê uma pimenta ali, você sabe que se você morder ela vai arder a sua boca. É uma escolha sua. Você não pode reclamar do ardor na sua boca se você comer aquela pimenta. Porque já era de conhecimento de você que ela iria arder na sua boca. E a escolha era sua. Comer a pimenta ou não comer. Então mentir também é uma escolha. É uma escolha. Cabe a mim querer ou não querer. Aceitar ou dispensar a mentira. A escolha é minha. Um fato fica evidente em Atos, capítulo 5, verso 1 ao 11. Essa foi a leitura bíblica. Tanto Ananias como sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de sua propriedade, que está em Atos capítulo 5, do 1 ao 2. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob discernimento do Espírito, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. No verso 3. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Aleluia. Ele agiu por conta própria. Foi opção dele. Tanto que ele e sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentira é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam livremente, isto é, não seja sobre nenhuma força externa ou nos obrigue a praticá-lo. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo pelo que fizeram. Pare para pensar. Pare para pensar. Quando nós falamos no pecado, quando nós falamos naquilo que temos conhecimento, aleluia, a sua consequência, nós não podemos colocar a culpa no diabo, porque foi algo voluntário, algo de conhecimento nosso. É o que está dizendo aqui. Ananias e Safira não foram coagidos, não foram obrigados a mentir. Aleluia. Porém, eles deram brecha para que o inimigo lançasse a semente no seu coração e essa semente fosse alimentada. Aleluia. E eles sabiam de cor e salteado que todas as necessidades ali seriam supridas. Ou seja, aquela parte retida com eles, se não tivesse retida, seria deles da mesma forma. Porque todas as necessidades seriam supridas. Aleluia. Eles não deveriam ter retido, porque não haveria necessidade para isso. Aleluia. Mas eles optaram pela mentira. Fizeram a opção errada. Aleluia. Deram crédito à voz do diabo. Aleluia.
Quando temos a possibilidade de escolha, toda aprovação ou reprovação será totalmente nossa. Porque não fomos coagidos, mas agimos livremente. Ananias e Safira faziam parte do grupo que seguiam as doutrinas dos apóstolos, que está em Atos, capítulo 2 e 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles conheciam. E eles sabiam que todos os valores que ali fossem depositados aos pés dos apóstolos, era para eles mesmos. Era para suprir as necessidades deles. Aleluia. Mas eles fizeram a opção errada. Mas não vigiaram. Não vigiaram. Deram ouvido à voz do inimigo. Mateus 26 e 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aleluia. Vigiai e orai. Não é orar e vigiar. É vigiar e orar. Só que eles não vigiaram. E sua sentença foram a sua própria escolha. Eles mesmos escolheram a sua sentença. Aleluia. Atos 4:32, como eu já disse, ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria. Aleluia. Nada que possuíam era deles. Assim eles diziam. Mas todas as coisas lhe eram comum, porque serviam para suprir a necessidade de todos. Aleluia. Se eles tomaram para si, eles pegaram algo que era de todos e quiseram ficar só com eles. Aleluia. E a consequência veio. A consequência vem. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Aleluia. Ele rouba os seus sonhos. Ele mata todo aquele desejo, aquela vontade sua e depois destrói você. É isso que acontece com a semente lançada pelo diabo no nosso coração. Se nós não combatermos ela irá nos destruir. Irá nos destruir. Então mentir é uma escolha. Subtópico 1 do tópico 2. O subtópico 2 diz: atraídos pela mentira. Atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. Está em Atos 5:5. Não podemos saber o que passou na cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagens com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Então eles viam os atos louváveis que os outros irmãos faziam. E eles também desejavam também ser reconhecido por esse ato. Aleluia. Ou seja, de vender a sua herdade e depositar aos pés dos apóstolos. Só que eles queriam duas coisas. Eles queriam o louvor pelo ato, mas eles queriam obter também vantagem naquilo que fora vendido. Aí foi o erro. O ato cometido pelos demais eram louváveis.
Foi isso que eles viram. Faziam conforme lhe foram ensinado, com livre e espontânea vontade. Porém, Ananias e Safira almejavam vantagem em sua boa ação. Ou seja, eles queriam tirar proveito daquilo que eles faziam. É a mesma coisa nos dias de hoje. Você fazer um ato de caridade na esperança de receber algo maior. Aleluia. Não que Deus ele seja ingrato com aquilo que você fez, mas Deus não troca. Deus dá. É diferente. É diferente. Quando você age desta forma, você está querendo fazer uma troca com Deus. Eu vou dar 100 para receber 1000. Não. Não existe isso. Deus não troca nada. Deus aceita o que você entrega a Ele e presenteia você com algo. Mas Ele não faz troca. Ele não faz barganha. Aleluia. Provérbios 12, 22 diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Aleluia. Mas os que agem fielmente são seus deleites. Deus se alegra com aquele que age fielmente. Mas haverá uma punição para aqueles que são mentirosos. A punição é que eles não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Se eles não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, só sobra outro reino. O do inimigo. O reino do diabo. O inferno. É para lá que os mentirosos vão. Aleluia. Por isso que Provérbios 12, 22 está dizendo que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Se são abomináveis, eles não vão ter parte com o Senhor, não vão ter parte com Deus. Aleluia. Aquele que plantou a semente no seu coração e tornou você abominável ao Senhor, é com ele que você vai. É com ele que você vai. O subtópico de número 3 vai dizer que mentir tem consequências. Mentir tem consequência. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências das suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, olha aqui, mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito estavam em evidências, eles expuseram uma ação mesquinha quando resolveram mentir. Não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro. Custou-lhe suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências das suas ações? Vigiemos. Olha o que diz aqui, mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, mesmo fazendo parte de uma igreja genuína. O que é uma igreja genuína? É uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. O que é ter compromisso com a palavra de Deus? Aleluia. É não tirar nenhuma vírgula, nem acrescentar uma palavra naquilo que está escrito neste livro. Aleluia. Que é o nosso manual de instrução para a nossa caminhada, para chegarmos até o céu. Aleluia. Esta é a igreja genuína. Esta era a igreja de Jerusalém. Aleluia. Ela não compactuava com a mentira. Ela não era conivente com a mentira. Aleluia.
Aleluia. O pecado, aleluia, naquela igreja, ele não permanecia, ele era exposto, era combatido. Aleluia. Por isso essa igreja não compactuava, não era conivente com a mentira. Então, as consequências vieram. Aleluia. Para um casal conhecedor da palavra de Deus, para um casal que pertencia a uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência. Aleluia. Mesmo isso, mesmo assim, não foi suficiente para que eles viessem cair na tentação, porque faltou a vigilância. Faltou a vigilância. Poderiam até ser um casal de oração, conhecedor da palavra de Deus, mas inverteram as coisas, oraram para depois vigiar. Não, é o contrário. Nós precisamos vigiar e orar. Aleluia. Vigiar é nós olharmos para uma situação e detectarmos naquela situação, aleluia, algo que vai nos prejudicar, algo que vai nos tirar do foco, algo que vai comprometer a salvação. Aleluia. Mas a vigilância, ela nos coloca no caminho certo para andarmos. Ou seja, olhamos, a nossa mente processa e nos mostra que existe algo errado ali. Mudamos de caminho, mudamos a nossa caminhada para outro rumo. Ou seja, esse outro rumo que eu estou dizendo é não ir de encontro àquilo que possa nos fazer pecar, mas é nos afastarmos disso. Aleluia. Então mentir tem as suas consequências. E a consequência foi trágica para Ananias e Safira. A consequência foi a morte. Pagaram com a sua própria vida. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 11, verso de número 9. Eu gosto dessa passagem porque é uma passagem que nos dá liberdade para fazermos aquilo que bem quisermos. Olha o que diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e receie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ou seja, aproveite, né? Aproveite. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos seus olhos. Então, o nosso coração é a fonte do sentimento. O nosso coração, ele atrai as coisas pelo qual nós enxergamos, vemos, aquilo entra no nosso coração, nós desejamos. E Salomão está dizendo aqui, vai. Aleluia. Aproveite. Olha o que diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e receie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Está dando liberdade. Nós não somos presos. Aleluia. Nós não somos presos. Mas só que na continuação deste verso, o verso de número 9 do capítulo 11 de Eclesiastes, aí sim Salomão vai colocar um ponto de interrogação ali e vai nos mostrar que algo poderá acontecer se assim nós fizermos. Você não é obrigado a fazer ou não fazer. Está livre para nós. Nós somos livres, temos liberdade. Porém, toda ação tem uma reação. Para todo ato vai existir uma consequência. Aleluia.
Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e receia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Agora escute como termina este verso. Sabe, porém, que todas estas coisas te trará Deus a juízo. É isso que é o problema. É isso que é o problema. O erro de Ananias e Safira foi isso. Eles esqueceram o final deste verso de Eclesiastes. Porque eles já haviam sido ensinados sobre a prática do bem, do mal, o que nós recebemos com o bem e o que nós recebemos com o mal. Eles foram ensinados. Pertenciam a uma igreja doutrinada pelos apóstolos. Eles não eram leigos no assunto. Eles eram conhecedores da palavra de Deus. Porém, fizeram o que está neste verso. Tomaram a decisão própria. E a consequência veio como morte. Sabe, porém, que todas essas coisas trará Deus a juízo. Então, tudo aquilo que nós fizermos, aleluia, haverá um juízo sobre aquilo. Deus vai trazer a juízo, vai fazer um julgamento daquilo que você está fazendo, que eu estou fazendo. Aleluia. Então você é livre. Somos livres para fazer o que bem quisermos. Aleluia. Mas teremos um julgamento de tudo aquilo que nós fizermos. E esse julgamento veio na vida de Ananias e Safira pela mentira. Quiseram se apossar de algo que não era para eles. Pertenciam a eles. Mas ele quis para ele sozinho. E a sua vida foi ceifada. Gálatas 6 e 7 diz: não erreis. Não erreis, não pequeis, não pratiquei coisas erradas. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ananias e Safira semearam a mentira. Aleluia. E a colheita dessa mentira foi a morte. Foi a morte. O subtópico de número 3 vai dizer sobre a igreja que repele a mentira. Aleluia. A igreja que repele, espanta, aleluia, a mentira. A mentira não permanece no meio desta igreja. A igreja de Jerusalém, a mentira não permanecia no meio dela. Agora existe um detalhe. Existe um detalhe. Para que a mentira ela se afaste desta igreja, precisa haver ação do Espírito Santo. Esta igreja precisa ser tomada pelo Espírito Santo. E quem é esta igreja? Quem é esta igreja? Quem é esta igreja em Jerusalém? Aquele povo que nasceu ali. E daquele povo que nasceu ali no dia de Pentecoste, hoje existe eu, você. Somos frutos daquela igreja. Somos frutos daquela igreja. E eu pergunto a essa igreja que sou eu e você, será que essa igreja que somos nós, ela repele a mentira? Ou ela se abraça com a mentira? Uma igreja temente, subtópico de número 1. Uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Ou seja, no meio do povo de Deus e no meio do povo que não era de Deus. Dentro da igreja e fora da igreja. Houve um temor porque
a mentira foi pago com a vida. E o povo temeu. O povo temeu, que está em Atos capítulo 5, verso 11. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes a palavra é traduzida com o sentido de medo. Mateus 28, verso de número 4, Lucas 21 e 26, João 7 e 13. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência, respeito, como em Atos 4 e 43. E outras passagens neotestamentárias, Atos 9, 31, 19, 17, 1 Coríntios 2 e 3, 2 Coríntios 7, 1, 2 Coríntios 7, 15. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. O julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Aleluia. Olha o que está dizendo esse subtópico de número 1. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Aleluia. Agora eu pergunto, Pedro foi usado por Deus ali? Porque Pedro estava na posição que Deus queria. Pedro estava cheio do Espírito Santo, estava tomado por Deus. Deus tomou ele ali, naquela situação. Agora nós vemos, nos dias de hoje, o pecado, aleluia, tomando grandes proporções. Aleluia. E eu pergunto, onde estão os combatentes? Onde estão aqueles que repelem a mentira? Aleluia. Onde estão aqueles que não são coniventes com o erro? Onde estão? Esses são os dias que nós estamos vivendo. Esses são os dias que nós estamos vivendo. E a leitura aqui está dizendo que se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Danos irreparáveis. E para isso, Deus usa Pedro para repelir a mentira, para não ser conivente e agir na atitude maligna que estava na vida de Ananias. Mas nós precisamos entender algo. Romanos capítulo 8, verso 28, vai dizer assim a palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós falamos aqui, a palavra de Deus está dizendo todas as coisas, é tudo. É tudo. Então todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então este acontecimento, ele trouxe grande temor dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja.
Qual foi o acontecimento? A morte de Ananias e Safira. Foram mortos por eles mesmos, pela consequência dos seus atos, a qual eles quiseram por livre e espontânea vontade de fazer. Foram punidos. Marcos 4:41 diz: e sentiram grande temor. Aqui vai falar de temor também. Romanos está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa caminhada, muitas das vezes elas vão ser boas ou ruins, mas todas elas contribuem. Tem uma contribuição para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que acontece de ruim na nossa vida é um aprendizado para nós não fazermos no dia de amanhã. Aquilo que acontece de bom é para nós usufruirmos e guardarmos. Aleluia. Então, na passagem de Marcos, também houve temor. Houve temor. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, Jesus, ele deixou que aquele mar se levantasse, aquelas ondas, aquele vento açoitasse aquele barco para mostrar o seu poder. Aleluia. Para mostrar o seu poder aos discípulos, aqueles pescadores que estavam ali. Aleluia. Então, para que eles pudessem saber quem era o seu mestre, teve que acontecer aquilo. Levantou-se grandes ondas e ventos naquela travessia. A água começou a entrar no barco, que quase foi a pique, quase afundou. Mas Jesus estava dormindo. E acordaram o mestre. E ele repreendeu o mar, o vento, e houve grande bonança. E houve ali temor. Sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Houve temor. Agora, Atos capítulo 5, verso 11, também houve temor, mas foi uma situação diferente. Temeram a Deus ali porque viram as consequências que poderiam ocorrer na vida daqueles que desobedecerem a palavra de Deus, aquele que mentissem, aquele que não agisse com sinceridade. E houve grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram estas coisas. Ouviram o quê? O acontecido ali. Ananias e Safira venderam a herdade e levaram uma parte só, tentando enganar os apóstolos, mas eles esqueceram que aquela oferta não era para os apóstolos, era para Deus. Em obediência. E desobedeceram e foram punidos. E houve grande temor. Por isso eu li Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, uma tragédia serve para um alerta, para nos alertarmos a não cairmos naquela situação. O subtópico do número 2 vai falar sobre uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 5:12. E isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado, não arranja desculpa para justificá-lo. É uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagre extraordinário. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante
O que significa algo inoperante? Quando o motor está inoperante, ele está em funcionamento? Não, ele está parado. Se ele está parado, ele não tem ação nenhuma. Ele não está contribuindo para nada. Se ele está em movimento, ele está produzindo, ele está fazendo algo. Mas aqui está dizendo que uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Aleluia. Nada acontece, nada muda no meio daquele povo, porque ela é inoperante. Ela é inoperante. Toda igreja que tem compromisso com a palavra de Deus age com amor. E o pecado, ele é tratado como pecado. Deus tem compromisso com ela e seus sinais serão vistos. Quantas igrejas compactuando com as coisas erradas. Quantas igrejas não tendo compromisso com esta palavra. Vinde como estiveres. Essa é a chamada. É o vinde do Senhor. Mas não é para continuar. Vinde como estiveres para que haja mudança na sua vida. Para que você melhore, para que você mude. E o pecado ele seja combatido. Aleluia. Então toda igreja que tem compromisso com a palavra de Deus age com amor e o pecado é tratado como pecado. A igreja trata o pecado como pecado, não como algo correto, não como algo normal. Não. Pecado é pecado. E Deus tem compromisso com ela. E os seus sinais serão vistos. Muitos aceitam. Aleluia. Para que haja crescimento. Mas um crescimento fora da palavra de Deus, um crescimento fora da instrução deste livro, que foi escrito por inspiração do próprio Deus, não é crescimento. Não é uma igreja que cresce, é uma igreja que incha. Uma igreja que não tem estrutura. É como uma edificação, uma casa edificada na areia. Aleluia. Hoje ela está cheia, amanhã não tem nada. Porque o vento vem, a chuva vem e derruba ela. Aleluia. Mas é uma igreja forte, ela é fortalecida na palavra de Deus, ela tem compromisso com esta palavra. Esta é uma igreja forte. A igreja que é edificada na rocha. A chuva vem, o vento vem, assola ela. E nada acontece, ela permanece firme ali. Aleluia. Mas hoje nós vemos o interesse pelo ganho de pessoas, porque financeiramente é bom. Aleluia. E para que essas pessoas permaneçam, muitas coisas são dadas como normal. O pecado não é combatido corpo a corpo. A aceitação vai se tornando cada dia maior. Aleluia. Mas a sua queda será grande. João 14:12 diz: na verdade, vos digo que todo aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Jesus dizendo sobre os milagres, que uma igreja forte haverá milagres, haverá prodígios, porque o Espírito Santo está reinando na vida das pessoas. E Jesus disse que essas pessoas farão milagres, coisas maiores do que ele fez, porque ele vai para o Pai. Então, para que você possa compartilhar de uma igreja
forte, onde os milagres acontecem. Aleluia. Onde essa declaração que Jesus disse vai ser vista, farão milagres maiores do que eu faço. É uma igreja que crê, que conhece e obedece aos ensinamentos. Então, crer, conhecer e obedecer aos ensinamentos torna uma igreja forte. E como eu disse, a igreja em Jerusalém era aquele povo que nasceu ali. E hoje, a igreja brasileira, a igreja terrestre, somos nós, eu e você. Nós somos essa igreja forte. Mas por que nos tornamos uma igreja forte? Porque nós cremos, nós conhecemos e obedecemos. Então essa é a realidade nossa. Quer ser uma igreja forte? Quer ser fortalecido na presença de Deus? Aleluia. Quer combater a mentira? Quer combater o inimigo da nossa alma, o diabo? Creia, se fortaleça e obedeça aos ensinamentos que Jesus deixou. Esta é a palavra de Deus que nos torna forte. Mas precisamos colocar em prática. Colocar em prática. A conclusão da nossa lição, para nós encerrarmos, ela diz assim: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado, sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para o comportamento notadamente pecaminoso. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso da igreja de Corintos, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Então eu vou ler novamente. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado, sem se arrepender. Isso é possível. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para o comportamento notadamente pecaminoso. É possível. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. É o que eu li, Eclesiastes 9, Eclesiastes 11 e 9. Eclesiastes 11 e 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, receie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus trará a juízo. Então podemos muitas coisas, nos é lícito fazer. Agora, não é possível escapar do juízo divino. Aí é complicado. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Deus abençoe a tua vida. Semana que vem estaremos falando sobre a lição de número 7. Deus abençoe a tua vida.